bem-vinda, seja bem-vindo. Você que está acompanhando essa gravação do grupo de estudos das obras de Leon Denis, queremos te convidar para fazermos a prece inicial. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalho, de estudos, e nesse momento temos muito a agradecer pela nossa vida, pela proteção, por todas as oportunidades que Deus tem nos dado para evoluirmos. E pedintes que somos, rogamos por todos aqueles que sofrem, pelas tragédias, pelas tempestades, pelos desastres, que todos possam ser consolados e confortados, tanto aqueles que ficam, quanto aqueles que retornam ao plano espiritual. Que Deus possa sempre envolver a cada um com seus emissários de amor, de paz e de luz. E rogamos que Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, envolva nosso planeta Terra com seu manto de paz, de luz, de harmonia, trazendo também a proteção que necessitamos. E hoje, que estamos aqui retornando aos estudos das obras de Leon Denis, depois deste recesso de nossa casa espírita, queremos pedir a intuição desse espírito amigo que nos deixou esse legado de luz para a nossa caminhada, que é Leon Denis. Mais uma vez agradecemos. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Assim seja. Então, depois desse recesso, né, da nossa casa, que já é habitual, para quem nos acompanha, todos os anos a gente precisa dessa paradinha no mês de dezembro, janeiro, para a gente reestruturar algumas atividades, para a gente iniciar outras atividades e para a gente se preparar melhor também para esse reinício, né? Então, nós estamos aqui retornando hoje e vamos começar estudando o capítulo 8º do livro Depois da Morte, que é esse livro aqui, editado pela FEB, e o capítulo se chama A Crise Moral. Então, eu vou iniciar aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, tá, Ricardo, é só me interromper aqui e eu não sei, parece que travou aqui para mim, não sei se... Deixa eu só confirmar aqui a minha internet, desculpa, era para eu ter feito isso antes. Vai dar uma pausazinha, mas eu já retorno, tá? Então, já retornamos aqui, eu peço desculpas, eu esqueci de mudar aqui a minha internet, e essa aqui é melhor para não ficar travando muito. Então, vou começar aqui a leitura, né, como já é habitual, para quem estiver ouvindo aí pela primeira vez, a gente faz a leitura, dá uma paradinha, faz alguns comentários. Então, capítulo 8º, a crise moral. Do exame precedente, resulta que dois sistemas contraditórios e inimigos dividem atualmente o mundo do pensamento. Sob esse ponto de vista, a nossa época é de perturbação e transição. A fé religiosa entibia-se e as grandes linhas da filosofia do futuro não aparecem senão a uma minoria de pesquisadores. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização odierna, potentemente aparelhada, transformou a terra, a face da terra, aproximou os povos, suprimindo as distâncias, a instrução derramou-se, as instituições aprimoraram-se, o direito substituiu o privilégio.
A liberdade triunfa do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Uma grande batalha empenha-se entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que faz esforços para vir à vida. Em favor dessa luta, o mundo agita-se e marcha. Um impulso irresistível arrasta-o, e o caminho percorrido, os resultados adquiridos fazem-nos pressagiar conquistas mais admiráveis, mais maravilhosas ainda. Mas, se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é, pelo contrário, nulo o adiantamento moral. Neste ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar material. Se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu até certo ponto melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor pelo prazer, pelo luxo, pelas riquezas, tornou-se mais e mais ardente. Quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. Daí essas especulações deprimentes que se ostentam à luz do dia. Daí esse rebaixamento dos caracteres e das consciências, esse culto fervoroso que se presta à fortuna, verdadeiro ídolo cujos altares substituíram os das divindades derribadas. A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade. Porém, tais riquezas só aproveitaram a uma insignificante parte de seus membros. A sorte dos pequenos ficou precária e a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. No meio das cidades opulentas, ainda se pode morrer de fome. As fábricas, as aglomerações obreiras tornaram-se focos de corrupção física e moral, como se fossem infernos de trabalho. Eu vou dar uma paradinha aqui. Você quer comentar alguma coisa, Ricardo, desse trecho? Sim. O que eu percebi aqui na hora que eu estava lendo, estudando, parece até que o Leon Denis ele previu, né, o que está acontecendo no mundo hoje, com isso que ele escreveu nesse livro. Ele escreveu esse livro no início do século passado, quer dizer, a gente teve essa evolução material, né? Essa evolução física, há 50 anos, há mais ou menos uns 50 anos. Então, ele previu coisas, deixa eu só abrir minha anotação aqui, e está tudo acontecendo, né? A gente estudou na própria obra dele essa questão essa luta do passado e do futuro, que quantas coisas estamos descobrindo agora que vão nos ajudar no futuro, né? Decifrando aquelas coisas que estavam escritas naquelas escavações que eles faziam, né? Descobrindo códigos ou decifrando escritas, né? E a gente vê que essa evolução, inclusive,
das redes sociais, né? Dos contatos, de tudo, ela uniu realmente os povos, né? A gente pôde estudar mais, né? Isso proporcionou a nossa a intelectualidade que a gente tem hoje. Quanta coisa tem, quanta coisa está aí fácil para a gente, que naquela época não era tão fácil. Hoje você tem tudo, você tem tudo na sua mão. Antigamente a gente vivia de notícias, ou notícias de cartas que os outros escreviam, né? E o que acontece? Esse mundo está agitado desse jeito igual está agora, por quê? Porque isso tudo nos levou, nós estamos na transição planetária que nós vamos mudar, né? O planeta vai mudar de classe que ele está, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, através disso tudo. Isso tudo é permitido por Deus, né? Deus permitiu que acontecesse isso tudo, que a gente esteja neste momento, que a gente evoluiu materialmente, e a gente evoluiu intelectualmente, mas isso fez que a gente paralisasse na moral, né? A gente pode ver o que está acontecendo hoje na política, né? E essa agitação parece que é uma usina trabalhando, nada para, né? O homem paralisado na evolução moral, mas a intelectual, a material, é cada coisa. Hoje está tudo menos distante, né? Para você ir para um lugar, ir para a Europa, por exemplo, levava tanto tempo, muito tempo. Hoje é rápido, são aviões com mais velocidade, né? E agora as questões políticas que a gente vê hoje impera, né? Somente o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o poder. O que a gente vê hoje? Eu não sei o que vai acontecer com a gente, comentando aqui rapidinho só essa questão da política na América do Norte, né? Que o presidente era um artista, vamos dizer assim, um apresentador de televisão, e agora ele está colocando junto com eles os comandantes das redes sociais. Eu acho que isso vai ser uma coisa para a gente aprender com isso, né? Talvez aí vai haver uma modificação quanto à moral, né? Porque a gente sabe que as redes sociais, como ele comentou aqui, né? O amor, do prazer, do luxo, das riquezas, tornou-se mais e mais ardente. Quer se adquirir, quer se possuir a qualquer custo. Então, eles passam por cima de qualquer um. A fraternidade ocupa maior espaço nos discursos, mas não nos corações, porque realmente eles falam, né? Então, ele está enfatizando aqui a política, que nós temos que aprender alguma coisa com tudo isso que está acontecendo, não a gente ficar chateado, achando que Deus não está olhando. Isso tudo é permitido, isso tudo faz parte. Então, vamos prestar atenção um pouco em tudo que está acontecendo. O Leon Denis falou há bastante tempo para a gente, e isso realmente está acontecendo. A gente pode ver aquela questão que esse grupo, eles criaram um lugar para eles confabularem sozinhos, que é o conhecido aí como Vale do Silício, né? Eles estão ali, eles fazem ali o que eles querem, né? A gente está tudo mostrando para a gente o que pode acontecer, porque esses políticos, eles perpetuam isso. Quem está chegando nisso tudo aí são bilionários, são aqueles que têm o poder do dinheiro. E eles não pensam naqueles que necessitam de tudo nessa vida. Agora, esses que necessitam são aqueles mais fáceis de serem administrados através de mentiras, né? Pensando cada um
em si próprio. Eu queria só fazer um breve, assim, não vai ser um resumo, né? Mas talvez pode ter alguém iniciando hoje, né? Acompanhando aí o estudo hoje. A gente até sugere que possa voltar para assistir os outros capítulos que a gente foi estudando. Por quê? Porque Leon Denis, ele é muito perspicaz, né? A escrita dele é muito filosófica, mas ao mesmo tempo não é uma filosofia dessas que a gente conhece de forma complicada, né? Ele traz a filosofia como uma possibilidade da gente compreender melhor os ensinamentos de Jesus, a própria doutrina espírita. Então, nesse livro aqui, lembrando, qual que é o título do livro? Depois da morte. Então, ele vai tratar desse tema, né? Depois da morte, o que que acontece? Só que, para ele chegar nesse ponto e a gente conseguir compreender, ele tem que falar o que acontece aqui na vida. Porque uma coisa não está desconectada da outra. O que a gente vai vivenciar depois da morte é o que a gente experiencia aqui, em vida. Então, é muito sutil isso, mas é bom que fique aqui como um alerta para a gente, né? Leon Denis escreveu esse livro em 1847, mais ou menos, então, final do século XIX, ele já estava falando de coisas que até hoje nós não conseguimos resolver. Então, é como se ele estivesse dizendo para a gente, lá no século XIX, gente, a gente precisa olhar para a questão moral. Por quê? Porque essa questão é que paralisa a gente. E a questão moral que ele vai trazer nesse capítulo aqui está muito vinculada às outras questões materiais, né? Então, ele fala do dinheiro, ele fala do poder, ele fala de uma série de questões que podem trazer essa paralisia para a gente, vamos dizer assim, né? A gente pode ficar paralisado, impedir a gente de evoluir por essa questão. Então, para antes dele falar da morte, o que acontece depois, e aí morte entre aspas, né, que a gente sabe que só existe vida, mas dessa mudança de padrão, mudança de dimensão, ele vai falar, ele vai trazer todo um conhecimento histórico. Então, ele vai falar dos povos da antiguidade, como que a lei de Deus foi sendo divulgada, aonde que nós nos equivocamos. Aí ele vai falar do positivismo, ele vai falar do materialismo. Isso tudo para trazer consciência para a gente do que a gente precisa saber hoje. E aí o que é interessante, né? Eu vou destacar um pouquinho aqui disso que eu li aqui nesse capítulo, né? Que aí ele chega no capítulo 8º, a crise moral. Quando é que a gente tem uma crise moral? A gente tem crises na nossa existência, né? Então, se a gente for pensar assim, na infância, eu tenho crise moral na infância? Não. Na infância, as minhas crises são outras, né? Na infância, a gente tem crises egocêntricas, a gente tem crises daquele ser que é voltado para si. Então, quando criança, eu acho que o mundo gira em torno de mim. A minha mãe sou eu, ela faz as minhas vontades, tudo sou eu. Essa é a grande crise da infância, né? Então, aí é o problema do brinquedo, eu vou dividir o brinquedo, eu não vou, né? Esse é meu. Na adolescência, se for um espírito mais maduro, mais vivenciado, ele pode até passar por uma crise, mas é mais difícil. A gente passa pela crise moral se a gente for levar as coisas num ciclo natural da vida, na maturidade. Tem gente que não passa pela crise moral, né? Vai nascer, crescer, desenvolver e morrer se achando perfeito. Não, minha consciência está tranquila. Eu nasci assim, vou viver assim, e no mundo espiritual, eles que me aceitem assim do jeito que eu sou. Então, a gente tem muitos exemplos aqui na Terra, passando pela vida, né, como um automatismo.
Mas a gente passa por essa crise, se a gente tem um pouquinho de consciência, né? Nossa, o que será que eu fiz até hoje que foi realmente benéfico para minha família, para o meu entorno, para a minha vizinhança, para o meu bairro, para a minha cidade? Em que eu contribuí para a humanidade? Não precisa ser um grande cientista para isso, né? O simples fato de eu aprender a cuidar do meu lixo, eu estou, sim, ajudando a humanidade. Então, são coisas simples, mas que fazem com que a gente possa fazer questionamentos importantes. Então, eu fiquei pensando, quando Leon Denis traz essa questão da crise moral, para ele falar depois da morte, eu acho que ele está falando já no século XIX, que nós não somos mais espíritos infantis. Pelo menos não deveríamos ser. Ou nos comportar como espíritos que acabamos de chegar, mas que a gente já está aqui há um longo tempo. Então, se a gente está vivendo um período em que a gente precisa questionar, a gente precisa se colocar nessa condição de espíritos mais amadurecidos. Mas não é isso que geralmente a gente vê, né? A gente vê uma crise acontecendo e muitas pessoas cruzando seus braços e dizendo: não tem nada a ver comigo, isso não me diz respeito. É uma pena, né? E aí, ele vai trazer, logo no início, ele vai falar assim, olha, a fé religiosa entibia-se. Entibiar é amornar, enfraquecer. Então, olha só, já começa um ponto. O que está acontecendo nos templos que a gente está com dificuldade de ajudar aquele irmão que sofre, aquela pessoa que está num processo depressivo? Como que a gente tem conduzido as nossas vidas a ponto de eu ter um conhecimento espiritual profundo, ser um trabalhador de uma fé qualquer? A gente não está falando aqui de X, Y ou Z, nós estamos falando nem só de cristãos, né? Leon Denis já deixou isso claro nos capítulos anteriores. Então, nós temos uma fé judaica cristã, então nós temos preceitos que são do judaísmo. A gente precisa ter essa consciência. Então, aonde que nós, como religiosos, estamos falhando? A ponto de nós mesmos nos perdermos nesses processos de adoecimento, ou de não conseguirmos dar suporte àqueles que estão aí precisando desse acolhimento, vamos dizer assim. Então, eu vi essa fé que amorna, que se enfraquece, um pouco nesse sentido. Muita palavra e pouca ação. Eu acho que ele vai dizer isso aqui mais para frente, né? Já no final aqui do que eu li, né? Quando ele foi dizendo das coisas humanas, das condições financeiras, que uns têm muito, outros não têm nada. E aí ele vai falar, né, que a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. Então é isso que acontece, né? Às vezes tem um ente querido gritando, falando, olha, seu comportamento está ruim, seu comportamento está me adoecendo, seu comportamento está difícil. E eu permaneço no mesmo lugar, não vou mudar. Se o outro quiser, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Então, são pontos que a gente precisa olhar com muito carinho, né? E aí, o que eu achei que é muito interessante que o Leon Denis trouxe aqui para a gente refletir? Quando ele vai narrando isso, se a gente se deixa levar pela emoção, a gente vai terminar aqui
a leitura desse trecho que eu li vai falar assim, o mundo está acabado, não tem mais saída, o ser humano não tem mais solução, o homem não se melhora, a questão moral é grave, né? Se a gente for ler só com essa emoção, que às vezes nos afeta. Mas a gente precisa aprender a ler para além disso. A gente precisa sair um pouco da materialidade e entender que existe um ser no comando de tudo, que não é o homem. Não tem ser humano no comando de nada. Não tem presidente que vá fazer algo mirabolante, que irá mudar o planeta Terra. Não tem político que vá fazer movimento nenhum, que vá transformar milagrosamente. Existe, sim, um conjunto de forças que inclui cada um de nós, seres humanos, no trabalho. Então, eu volto a dizer, a gente precisa de políticas públicas? Sim, mas cada um de nós pode fazer a sua parte? Devemos. Então, a gente não precisaria, teoricamente, de uma lei que protegesse a infância. Não teria que ser uma coisa já consciente do ser humano? Que a gente não pode desrespeitar nenhum ser humano. Então, a gente não pode violentar uma criança, a gente não pode abusar. Teria que ser natural, né? Mas não, a gente precisa de uma lei. Mas a lei também, ela não vai resolver o problema se o homem não tomar consciência. Precisaria de uma lei do idoso? Se a gente tomasse consciência, não. Que a gente não deveria desrespeitar um idoso. Mas também são avanços da humanidade, quando essas leis são criadas, porque elas beneficiam essas pessoas que são ainda vulneráveis, né? Criança é vulnerável, idoso às vezes se torna vulnerável por uma série de condições. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que a riqueza, ela não é sinônimo de poder, não deveria ser. Mas na nossa cultura acaba se tornando. Então a gente não pode entrar nesse discurso de que existe alguém que vai destruir ou que vai reconstruir o planeta Terra. Isso está nos desígnios de Deus. É essa fé que a gente tem que ter. É essa fé que a gente precisa construir, né? Então, os homens podem fazer coisas atropeladas, equivocadas? Sim, a gente está vendo isso acontecer. Mas está nas mãos dos homens definirem todos os destinos da humanidade? De jeito nenhum. Os destinos das humanidades, e eu falo isso no plural, porque não existe só o planeta Terra, não existe só seres humanos habitando o planeta Terra, o universo é imenso, né? E esses desígnios são de Deus. Então, às vezes, o que é riqueza para uns é destruição para outros. Né? Como o Leon Denis está dizendo aqui, a gente precisa olhar para algumas coisas com o valor relativo que elas têm. Então, o homem tem um valor relativo na destruição ou na construção de um mundo, o dinheiro é relativo, o poder é relativo, e isso traz para a gente, como é que eu vou dizer, um certo alívio, né? Se a gente for dizer que está tudo na mão dos homens, realmente a gente vai se desesperar, né? Porque a gente ainda está vivendo uma crise da infantilidade, a gente ainda não está ocupando o nosso lugar de espíritos maduros que nós deveríamos estar ocupando, né? Então a gente ainda está brigando pelo brinquedo, né? A gente ainda está se tornando inimigo pelo carrinho que estragou e o outro pisou. Então, são coisas bem infantis, né?
Então, esse início aqui, para a gente começar, já me tocou bastante já, né? Olha só, pegando isso tudo que você falou, o que a gente pode concluir? Pelo menos eu concluí que de tudo que aconteceu no início, né, da humanidade, igual nós já estudamos aqui nesse livro mesmo, os aprendizados, tudo isso, olha o que levou a gente não perdeu, mesmo com isso tudo. Então, o que está acontecendo? A gente está falando aqui, né, de que a igreja, por exemplo, ela ficou fraca, e eu acho que ela está mais fraca ainda com tudo o que está acontecendo de uns tempos para cá, ela está mais fraca por causa da corrupção, do dinheiro no meio, né? Porque a gente sabe que tem espíritos de todos os tipos. Então, está havendo um equilíbrio, porque não existe só gente mal no mundo. Nossa, quanta coisa boa tem aí, né? Vamos falar dos Médicos Sem Fronteiras, só para dar um exemplo. Quanta gente trabalha em prol do próximo, a gente mesmo conhece muita gente que trabalha. A religião entrou na política, a política entrou na religião, e essa agitação permitida por Deus, é um equilíbrio, porque a gente aprendeu muita coisa. Então, quando eu falo dessa política aqui, nesse momento, né, de tudo isso, desses donos das redes sociais que estão envolvidos em governos, não é só nos Estados Unidos, Deus está permitindo, porque eu tiro uma coisa boa, que a fala é sua. O que nós vamos aprender com isso? Isso aí não vai acabar com o mundo, não vai destruir. E nem fazer, né? Igual aqui, o pessoal quis colocar aí uma coisa que o Chico, o Chico Xavier previu que viria um político, ele já estava até nomeando um político aí. Tem nada disso, ninguém vai melhorar nada. Por quê? Igual você falou, Deus está no comando. Deus está no comando. Então, a gente tem que tirar aprendizados de coisas que estão acontecendo. As guerras, por exemplo, são pura vaidade, puro poder, né? Ganância. Então, o que você falou aí é interessantíssimo para a gente ver isso, que tem um equilíbrio. Só que agora, nessa transição, a gente vai conseguir perceber essas coisas e dar uma avançada na moral, né? Porque tem muita gente evoluída moralmente, tem muito espírito evoluído moralmente que está aqui encarnado. A gente sabe disso, né? Isso. Eu vou caminhar mais um pouquinho, então, que a gente comenta mais um pouco, que nós não vamos conseguir terminar o capítulo hoje, mas a gente avança um pouquinho, né? A ciência e a indústria sempre duplicaram as riquezas da humanidade, Você porém... já leu isso, Rosmar? Essa parte você já Tá leu, bom. parou lá no trabalho, Eu vou só terminar aqui de ler, porque eu achei essa frase aqui tão importante que eu acho que vale a pena até eu comentar de novo. Tais riquezas só aproveitaram a uma insignificante parte de seus membros. A sorte dos pequenos ficou precária e a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. Então, isso aqui que eu queria frisar, tá? Por isso que eu estou lendo de novo aqui. A gente tomar cuidado, né? Para a gente não falar muito bem, mas fazer pouco, né? Fazer nada. Porque os discursos são contagiantes, né? A gente vê aí que muitas coisas ruins também aconteceram a partir de discursos, né? Que eram bem feitos, bem elaborados. Então, assim, a gente ocupar mais o lugar com fraternidade e menos, talvez, com discursos, né? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui no próximo parágrafo. A embriaguez, a prostituição, o deboche, por toda parte derramam seus venenos, esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações. Enquanto os jornais à farta semeiam a injúria, a mentira, a simultaneidade, uma literatura criminosa,
vai excitando os cérebros e debilitando as almas. Dia por dia, a desesperança e o suicídio fazem novas devastações. O número de suicídios, que em 1820 era de 1.500, calculando-se só os da França, excede agora 8.000. 8.000 seres todos os anos, por falta de energia e de senso moral, despertam das lutas fecundas da vida e refugiam-se no que creem ser o nada. O número de crimes e delitos triplicou em relação a 50 anos. E entre os condenados, considerável é a proporção dos adolescentes. Deve-se ver nesse estado de coisas os efeitos do contágio do meio, dos maus exemplos recebidos desde a infância, a falta de firmeza dos pais e a ausência da educação da família, a tudo isso e muito mais. Nossos males provêm de que, apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem ignora a si próprio, sabe pouca coisa das leis do universo, nada sabe das forças que estão em si. O conhece-te a ti mesmo, do filósofo grego, ficou para a imensa maioria dos homens um apelo estéril. Tanto como há 20 séculos, o ente humano ignora o que é, de onde veio, para onde vai, qual o fim real da sua existência. Nenhum ensino veio dar-lhe a noção exata de seu papel neste mundo, de seus deveres e de seus destinos. O espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências. De um lado, as religiões, com seu cortejo de erros e superstições, seu espírito de dominação e intolerância, mas também com as consolações de que são a origem e os fracos lampejos que guardam das verdades primordiais. Do outro, a ciência, materialista em seu princípio como em seus fins, com frias negações e exagerada inclinação para o individualismo, mas também com o prestígio de seus trabalhos e descobertas. E esses dois colossos, a religião sem provas e a ciência sem ideal, engalfinham-se, combatem-se, sem se poderem vencer, porque cada uma delas corresponde a uma necessidade imperiosa do homem. Uma fala ao coração, a outra se dirige ao espírito e à razão. Em torno de numerosas esperanças e de aspirações derribadas, os sentimentos generosos se enfraquecem. A divisão e o ódio substituem a benevolência e a concórdia. No meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu sua bússola e a sua rota. Ansiosa, caminha ao acaso, e na incerteza que sobre ela pesa, o bem e o justo se obscurecem. A situação moral dos humildes, de todos esses que se curvam ao fardo da vida, tornou-se intolerável entre duas doutrinas que, como perspectiva às suas obras, como termo aos seus males, somente oferecem uma o nada, a outra um paraíso inacessível, ou uma eternidade de suplícios. As consequências desse conflito fazem sentir-se por toda parte, na família, no ensino e na sociedade. Tanto a ciência como a religião não mais sabem fortalecer as almas nem armá-las para os combates da vida. A própria filosofia, dirigindo-se somente a algumas inteligências abstratas, abdica a seus direitos sobre a vida social e perde toda a influência. Como sairá a humanidade desse estado de crise? Para isso, só há um meio: achar um terreno de conciliação onde essas duas forças inimigas, o sentimento e a razão, possam unir-se para o bem e a salvação de todos. Todo ser humano tem em si essas duas forças, sob cujo império pensa e procede,
e tal acordo traz às faculdades o equilíbrio e a harmonia, centuplica os meios de ação e dá à vida a retidão, a unidade e tendências e de vistas, enquanto as contradições e lutas entre ambos acarretam a desordem. E o que se produz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira, causa a perturbação moral de que ela sofre. Para terminar esse conflito, é necessário que a luz se faça os olhos de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens, mulheres e crianças. É preciso que um novo ensino popular venha esclarecer as almas quanto à sua origem, os seus deveres e destinos. Então, vou dar mais uma paradinha aqui. E é interessante, né? A gente tem uma frase, né, que a gente fala muito, que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa frase, eu acho que ela cabe bem aqui, né? O que é vencer o mundo para Jesus, né? Quando Leon Denis traz isso aqui, né? Ele está dizendo assim, olha, é preciso que a gente vença a nós mesmos. A gente não está numa batalha aqui com esse mundo externo, porque se a gente entra nessa batalha com esse mundo externo, é claro que a gente vai ter muito mais dificuldade para evoluir. A nossa batalha tem que ser com o nosso mundo interno. Então, quando Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo isso também. Olha, eu venci esse mundo que vocês estão aí lutando com ele nesse momento, que é esse mundo da inveja, do egoísmo, das privações, dos excessos, das viciações. E eu só venci quando eu entendi que eu precisava modificar internamente a minha forma de viver esse mundo, né? Então, assim, não tem outro jeito da gente vencer esse mundo que não seja através do autoconhecimento, né? Quando Leon Denis lembra aqui, né, de uma frase que foi dita, estava escrita no templo de Delfos, né? E quando Sócrates visitou esse templo de Delfos, ele leu essa frase que estava escrita ali na entrada, né? Que é conhece-te a ti mesmo. Ele usou isso como um caminho para a vida dele, né? Então, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso fazer esse percurso todo dia, fazer esse percurso de autoconhecimento. E por quê? Quando Leon Denis traz isso, ele traz isso como uma forma da gente relembrar isso. Que, olha, Sócrates viveu antes de Cristo, e ele já trazia essa necessidade para a gente. Então, os nossos compromissos, né, nos âmbitos, quaisquer âmbitos que nós estejamos, né, eles são imprescindíveis para a nossa evolução, para que ela se estabeleça, principalmente no âmbito familiar. Eu preciso olhar para esse âmbito e ver como é que eu estou me comprometendo com ele. A mãe tem uma missão, o pai tem uma missão, o filho tem uma missão. Os agregados que vão chegando depois têm as suas missões, as suas contribuições. Aquilo que precisa ser restabelecido, resgatado de alguma forma, com aquele núcleo ali, né? Então, se eu negligencio, então, por exemplo, a gente já participou de um grupo, né, que é muito interessante, que se chama Amor Exigente, e a gente participava a título de conhecimento mesmo, né, até como uma prevenção
para alguns fatores. Então, tinha uma frase ali que era muito interessante, né? Na simplicidade deles, eles tinham uma filosofia também. Então, eles falavam, olha, dentro de cada casa que tiver um sobrecarregado, tem muitos folgados. Então, isso é para dizer, olha, você está cumprindo seu papel ou você está deixando... a gente vê hoje em dia, né? Uma expressão que é muito comum, e a gente fala ela aqui muito respeitosamente, porque a gente sabe da luta dessas mulheres, né? Então, fala assim, você é mãe? Não, eu sou pai, eu sou pai e mãe. E, às vezes, a gente não tem que falar isso com orgulho, não. A gente tem que falar isso com tristeza e, às vezes, até com uma certa agonia mesmo, né? De, em pleno século XXI, ter que assumir a responsabilidade que é de outro, né? Então, pais negligentes, mães negligentes, filhos rebeldes. Então, são desafios que a gente vai enfrentando e esses compromissos, eles vão, né, estar aí para os nossos processos evolutivos se estabelecerem. Nós estamos aqui para aprendermos a lidar com as coisas desse mundo. A gente precisa buscar o equilíbrio de nem ter uma fé cega, né, como Allan Kardec nos orienta muitas vezes, que a tudo reverencia, está tudo certo, é ele que é o detentor do saber, aquela pessoa que está ali no púlpito, né, e nem uma fé no nada, que nos torna o centro de nós mesmos, né? E aí ele vai fazendo essa pontuação entre ciência e religião, que hoje em dia a gente está tentando a todo custo resgatar, unir, né? Porque nós fizemos essa ruptura, que não era assim. Ciência e religião não eram tão antagônicos, né? Que um deturpava a ideia do outro. E a gente está tentando resgatar isso hoje, né? Que é imprescindível. A ciência e a fé, elas caminham aí de parceria, né? Então, é importante, acho que isso que ficou para mim aqui nesse trecho que eu li. Perfeito. Eu só queria acrescentar aqui o que o Leon Denis ele fala aqui, ó, no meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu sua bússola e sua rota. Interessante, né? Onde estão as leis de Deus? Elas estão na nossa consciência. E quando a gente perde a bússola, o norte dessa consciência, confunde. Ele expressou o que acontece realmente, o que acontece hoje. Essa perca da rota, entendeu? Interessantíssimo isso aqui para mim foi fabuloso. Eu vou usar isso aqui para outras coisas, para outros estudos na hora que a gente estiver falando. Você acha que a gente pode encerrar aqui, Rosimar? Deixar o resto para você? Sim, queria só lembrar, né, João, lá no capítulo 17, no versículo 15, ele vai falar assim, olha, Jesus estava fazendo, né, seu discurso, e ele fala assim, olha, não rogo que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Então, é uma prece que Jesus faz, e ele fala, olha, eu vou pedir a meu Pai, não para que tire vocês desse processo evolutivo, mas que ajudem a vocês vencerem esse mal. E aí, gente, eu volto a dizer o seguinte, não vamos entender que o mal é sempre externo. Nós somos colocados à prova diante do externo. Mas o mal é o mal pior de todos, é o mal interno. São aquelas propensões que nós temos e que a gente se recusa a modificar. A gente se acomoda. A gente aceita como sendo
a nossa essência é o bem. A maledicência, a ignorância, as viciações de toda ordem, elas não são a nossa essência. São hábitos que a gente foi construindo ao longo das encarnações e que a gente precisa modificar. A gente precisa construir novos hábitos, novas possibilidades de vivenciar essa experiência humana. E é esse o convite para esse momento de transformação planetária. Não é como é que o mundo está, como é que o planeta está, como é que estão vindo as tragédias. As tragédias acontecem há milênios no nosso planeta. Não é que a gente deva cruzar os braços e aceitar isso como uma coisa natural. Porque é claro que a gente fica receoso, a gente fica apreensivo, mas a gente precisa entender que a grande tragédia é a decadência moral do indivíduo. Então, a gente precisa ir olhando para nós mesmos, irmos nos autoavaliarmos. Não é também sair daqui e começar a apontar o dedo para que o outro está fazendo. Mas o que nós estamos fazendo? Às vezes, a gente precisa de momentos de reflexão até para que a gente possa se distanciar desse mal do outro, porque começa a contaminar a gente também. Então, quando a gente vai se vendo contaminado, a gente precisa desse distanciamento, mas que a gente, nesse distanciamento, consiga fazer uma autorreflexão. Então, eu encerro por aqui minha fala, né, e agradeço aí por mais essa oportunidade, a gente poder estar retomando esse grupo de estudos. Só vou deixar aqui a nossa divulgação da nossa campanha, acho que nem está aqui, mas a gente já começou a nossa campanha de material escolar. Ela acontece sempre no finalzinho da nossa campanha de Natal, e o Pix para você fazer a doação, se você tiver interesse, é o telefone da nossa Casa Espírita. Deixa eu achar um banner aqui, que tem o telefone. Deixa eu ver se tem, né? Acho que só tem da nossa campanha de Natal. Você quer falar aí, Cato? Só para eu alterar aqui o banner, que aí eu publico ele com a campanha. Deixar algum recado, alguma coisa? Não, é só para o pessoal ficar ligado aí, né? Quem quiser participar do nosso grupo de estudos aqui, é só entrar na bio do Instagram do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré e clicar lá no grupo de estudos Leon Denis, porque tem que preencher um formulário lá. E lá a gente explica tudo direitinho por que a gente tem que preencher o formulário, tá bom? Quem tiver interesse é só buscar lá na bio. Isso, e aí tá agora já divulgado, né? Eu alterei aqui o banner. A nossa campanha de material escolar, nós arrecadamos dinheiro porque a nossa casa é 100% virtual. Então, a gente não tem um espaço onde guardar material, a gente não tem como arrecadar. Em outros anos, a gente tinha as empresas parceiras, né? Esse ano a gente não conseguiu uma para arrecadar o material para a gente. Por isso que a gente pede a doação em dinheiro, qualquer valor ajuda muito, né? Se cada um fizer uma parte que seja possível fazer, vai estar ajudando muitas famílias que têm crianças em idade escolar e que estão nesse momento em vulnerabilidade aí financeira, né? Sem condições de comprar o mínimo necessário para essa criança ir para a escola. Então, a gente doa caderno, a gente doa folha de papel A4, lápis, caneta, borracha, apontador. Fica um kit muito legal. Depois que a gente tiver encerrado, a gente vai colocar aqui no nosso Instagram a divulgação dos kits.
aí tem mochila, é muito arrumadinho, fica muito bacana. Tudo contando com a colaboração de vocês, tá bom? Ainda dá tempo de ajudar, vai até dia 7 de fevereiro. Então, fica aí o convite da nossa casa. É isso aí. Então, podemos encerrar? Sim. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela nossa vida, agradecendo a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo amparo, pela oportunidade, né, de estudarmos o Evangelho de Jesus através dessas obras subsidiárias que deixaram para a gente aí vários espíritos. E essa, do Leon Denis, que nós agradecemos também por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou para a gente aí. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares daqueles que irão assistir este estudo nos canais das redes sociais, no YouTube. Que nós possamos estar juntos aqui novamente na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.